Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Flávio e eu quero te convidar para que através da história e da arqueologia possamos descobrir juntos os grandes tesouros contidos na Bíblia Sagrada. No vídeo de hoje faremos um resumo panorâmico sobre a religião dos hebreus, desde a sua origem, a sua trajetória histórica e a contribuição até os dias atuais. Eu desejo para você uma excelente aula. Iniciaremos o nosso estudo a partir do patriarca Abraão, que, segundo uma cronologia aproximada, a trajetória tem seu início em cerca de 1800 a 2000 a.C., em uma cidade chamada Ur, no extremo sul da Mesopotâmia, uma cidade com traços de desenvolvimentos avançados para sua época, além de práticas religiosas organizadas. Essa cidade era altamente civilizada, possuindo um extraordinário sistema de leis, economia, religião e arte. O texto bíblico de Gênesis 12 nos fornece o relato do chamado de Deus a Abraão para o estabelecimento de uma nova nação. O texto nos diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir do patriarca Abraão, vamos estabelecer 3 pontos para a compreensão da religião judaica. São eles: origem, legislação e reestruturação. Pois, após deixar a cidade de Ur, Abraão inicia suas peregrinações sem nem mesmo saber para onde ia, pois a revelação no local, a saber Canaã, só aconteceria muito depois, em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. A promessa feita a Abraão, portanto, teria um caráter tríplice, pois abordaria um descendente, uma terra e uma bênção para todos os povos da terra. Essa promessa estava na expectativa de um herdeiro, que seria o portador das mesmas promessas, de uma herança, que seria a terra de suas peregrinações e de uma tradição herdada, que era a fé no Deus da promessa. Após a sua peregrinação, Abraão começa a vivenciar uma fé com mais liberdade. Isso o possibilitou de ouvir Deus de diversas formas. Isso também fez com que o patriarca pudesse aperfeiçoar e entender um monoteísmo que pode ser claramente visto em Isaque, em Jacó e em seus descendentes. Em cerca de 1700 a.C., uma terrível seca assolou a região que habitavam os hebreus. Isto fez com que eles emigrassem para a terra do Egito. Algumas descobertas no túmulo de Beni Hassan mostram caravanas nômades semitas indo comprar alimentos na terra do Egito. Durante um longo período, os hebreus não sofreram nenhuma hostilidade na terra do Egito. Porém, após a morte de José, o grande governador do Egito, levantou-se um faraó que não conhecia aquele povo. Isso fez com que o povo passasse a experimentar uma grande servidão por parte do faraó. Após um duro período de servidão, surge Moisés, o grande libertador enviado por Deus para salvar o povo que estava no Egito. Moisés torna-se, portanto, o grande legislador do povo hebreu. Ele recebeu direto dos dedos de Deus o conjunto de leis conhecido como os 10 Mandamentos no alto do Monte Sinai. Tempos depois, de volta à terra prometida por Deus e conquistada sob o comando de Josué, os israelitas tiveram que lutar muito para conquistarem o seu espaço na terra de Canaã. Nesse momento, o povo estava dividido em 12 tribos e eram comandados pelos juízes, que eram líderes religiosos, políticos e chefes militares que comandavam todo aquele povo. Todavia,
Com o contato com a religião cananeia fortemente presente naquela região, os israelitas novamente abandonaram, negligenciaram a sua fé em um único Deus, passando a cultuar os deuses cananeus. Após tempos conturbados, negligentes com a sua fé e diversas guerras travadas, principalmente com os filisteus da época dos juízes, surge então em Israel a chamada monarquia. O primeiro rei foi Saul, porém é a partir da expansão realizada por Davi que a fé em Israel começa a mudar. Temos a presença do sacerdócio, da Arca da Aliança junto ao palácio. Porém, todos os contornos definitivos de um culto monocêntrico viriam apenas a partir da construção do chamado Templo de Salomão. Em meados do século X a.C., os assírios consolidam seu poder. Tempos depois, em 722 a.C., o reino de Israel sofre um duro golpe diante de uma verdadeira máquina militar. Após diversas crises políticas e o abandono da fé em Deus, Israel é conquistada novamente pelos assírios. Já em 587, o reino de Judá cai novamente, agora nas mãos do Império Babilônico. Eles perdem a sua identidade, o seu idioma e a sua terra. O povo que fora levado cativo tem mais uma vez a sua fé provada. Chegam à Babilônia e se depara com uma nova cultura religiosa praticada pelos seus conquistadores. Nabucodonosor II transformou a Babilônia em um verdadeiro monumento de arquitetura. No centro da cidade construiu um gigantesco zigurate chamado Etmenak. Uma via de procissões muito importante tornou-se o eixo central do culto oficial dos babilônios, a partir de Esaglia, passando pela porta de Ista e chegando ao outro templo de Marduk. Após a queda do Império Babilônico, veremos a dominação do Império Persa a partir de Ciro. Logo após, a dominação grega com Alexandre o Grande, que através da cultura helênica influenciou muito os hábitos religiosos pós-cativeiro. Chegamos à dominação romana, que no ano 70 depois de Cristo invade Jerusalém, toma a cidade e, sob o comando de Tito Vespasiano, destrói o templo em Jerusalém. Localizado no Fórum Romano, temos o Arco de Tito, que celebra a vitória do imperador Tito Flávio sobre a cidade de Jerusalém no ano 70. No relevo interior do Arco de Tito, nota-se a conquista de Jerusalém e a levada dos despojos de guerra, incluindo a menorá, um dos principais símbolos do judaísmo. Após longas disputas, guerras e rebeliões em Jerusalém, no ano 134, Jerusalém é novamente tomada, é invadida e os judeus vivem mais uma vez a chamada diáspora. Muitos fogem pelo mundo inteiro e alguns judeus se estabelecem na Europa. Após os tristes retratos da Segunda Guerra Mundial, com Hitler e o Partido Nazista que dizimou cerca de 6 milhões de judeus, muitos judeus voltaram para Israel no ano de 1948, que com a criação do novo Estado de Israel proporcionou e definiu um novo tempo para os judeus. Do famoso Templo de Jerusalém sobrou apenas o Muro das Lamentações, que atualmente, junto com os rolos da Torá, representam um símbolo máximo da fé judaica e da confissão monoteísta. Ficamos por aqui e eu desejo que esse estudo sirva para a sua edificação e para a ampliação do seu conhecimento, que através da história e da arqueologia possamos construir ainda mais o nosso conhecimento acerca das páginas sagradas. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima!